Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional. Qual foi a estratégia do governo na oferta de títulos? E quais os títulos os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, aquela turma que tem dinheiro mesmo, está comprando no mercado financeiro? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e não deixe de se manter bem informado, porque todos os dias tem vídeo novo no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar falando aqui do leilão que nós tivemos aqui da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais, leilão que aconteceu no último dia 14 de dezembro de 21, ou seja, a última terça-feira. E o que nós tivemos aqui? Tivemos oferta, então, com vencimento de título para agosto de 26, 2030 e 2055. E o cenário para esses títulos não mudou muito. As taxas continuam caindo para cada um desses títulos. O volume, estranhamente, o Tesouro reduziu, ao invés de aumentar nesse momento. E toda a oferta foi comprada. Foram oferecidos 950 mil títulos, todos eles foram comprados. O volume financeiro caiu um pouquinho em relação ao leilão anterior, porque no leilão anterior tivemos uma oferta maior de títulos. E vamos aqui então entender um pouco melhor cada um desses itens. Primeira informação. Taxas com queda em todos os prazos. Aqui uma observação importante que é bom que você saiba. Esses títulos, o NTN-B e IPCA com juros semestrais, vem apresentando redução. Nesse leilão, o 2026 caiu aproximadamente 12 pontos em relação ao leilão da semana passada que nós tivemos. Aliás, o leilão de 15 dias atrás, porque uma semana é o 26, o 30 e o 55, na semana seguinte mudam os vencimentos dos títulos, 24, 28 e 40. Então, comparando com o leilão de 15 dias atrás, o 2030 caiu 14 pontos base e o 2055 uma redução de 20 pontos base. O cenário continua se mantendo. Qual é o cenário? A continuidade da queda. Essa é a quinta queda de taxas em 6 leilões. Veja que aí é um predomínio claramente das taxas caindo. E as taxas já caíram em média 50 pontos base. Ou seja, há mais ou menos 6 leilões atrás, essas taxas estavam em torno de 5,50 e agora estão girando aí a 5% aí nesse leilão da última terça-feira. E aí o que aconteceu é o seguinte, nesse leilão nós tivemos quedas novamente, só que as quedas estão diminuindo o percentual. Veja no leilão anterior, era aqui ó, 40 pontos, 24 e 15. Veja a diferença aqui em relação ao leilão de hoje. No leilão anterior a esse nós tivemos quedas também, 17, 12 e 13. O que nós podemos verificar aos poucos é que há uma tendência então a essas quedas diminuírem e as taxas estabilizarem. Então veja, essa é a informação em relação às taxas. Então em relação ao volume, o volume ofertado, como eu já antecipei para você, ele reduziu, mesmo com as taxas caindo. Qual é o mistério aí? Uma das questões pode ser que o Tesouro Nacional está privilegiando ou está com foco em outro título. E eu vou mostrar para você já já qual seria esse título. Então nós temos então uma oferta baixa aí de 950 mil títulos. Veja que é uma oferta baixa em relação aos leilões anteriores. Aliás, é a mais baixa oferta dos últimos 5 leilões. Então taxas caindo e então nós teríamos que ter aí em tese títulos subindo, a oferta de títulos subindo, mas não aconteceu. Por outro lado, nós ainda temos aqui que essa oferta aí, em torno de 1 milhão, ela ainda está muito aquém das ofertas que nós tivemos ainda, que foram ofertas aí acima de 2 milhões e às vezes até de 5 milhões no caso de maio. Então veja que esse título ainda está um pouco aí não muito bem visado pelo Tesouro Nacional. 100% da oferta foi comprada, então tudo foi comprado mesmo com as taxas caindo. Veja que mesmo nesse cenário de queda, aqui nós tivemos taxa caindo, 100% comprado. No leilão anterior, as taxas continuaram caindo, 93% de compra. Só não teve um percentual maior por causa que nós tivemos a volta 2 no leilão anterior. No leilão seguinte, no anterior da semana retrasada, aí sim, tivemos uma queda e não houve uma compra boa. Só que se nós formos verificando, o percentual tem sido sempre um percentual alto. Não tão alto quanto os demais títulos que eu vou falar agora. Em conclusão, Tesouro não aumentou a oferta. Pelo contrário, a oferta caiu mesmo com as taxas reduzindo.
Pode ser que o Tesouro esteja, então, com foco, com a estratégia em outro título, ou para que tenha ainda a expectativa que as taxas podem reduzir ainda mais. São duas possibilidades que existem aí. Por outro lado, o mercado comprou tudo. Mesmo as taxas caindo, o mercado comprou tudo. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o super like. E se você quer saber um pouco mais sobre o Tesouro IPCA, não deixe de assistir aqui, a nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá eu explico detalhadamente todas as informações sobre esse título. Assista esse vídeo que você vai gostar. Vamos falar agora então aqui do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, ou NTNF, que era a nomenclatura antiga dele. O que nós temos aqui com relação a esse título? Tivemos oferta para janeiro de 27 e janeiro de 31, como comumente já vinha acontecendo. Assim como a NTNB, as taxas continuam caindo. Ambas as taxas reduziram. A oferta, o Tesouro aumentou. Ofertou 1 milhão para o janeiro de 27 e 1 milhão para janeiro de 31, totalizando 2 milhões de títulos. E o histórico voltou ao patamar, voltou à compra de próxima aí, então de 100%. Todos os títulos foram comprados, o que fez com que o volume financeiro praticamente dobrasse em relação ao anterior. Então vamos lá, vamos olhar mais detalhadamente cada uma dessas informações agora. Bom, o 2027 reduziu 15 pontos base e o 2031 6 pontos base. Se vocês observarem bem, são taxas que estão caindo, assim como a NTNB, mas sem uma queda tão significativa. Só que o histórico é o mesmo. Dos últimos 7 leilões, em 6 as taxas caíram. Essas taxas aqui do pré-fixado com juros semestrais chegaram até a 12%, há mais ou menos aí 7, 8 leilões atrás. E agora estão aí, circulando em torno de 10,5%. Então o que nós podemos verificar é isso, taxas em queda também aí já no médio prazo, há 1 mês e meio caindo. A oferta de títulos melhorou bastante. Essa foi a melhor oferta dos últimos 5 leilões. Foram ofertados, então, 2 milhões de títulos. No leilão anterior, 945. No anterior, 900 milhões, 300 mil. Então, veja que essa oferta retornou ao patamar de 2 milhões de títulos. Melhor oferta dos últimos 5 leilões. Com relação à compra, todos os títulos foram comprados, revertendo aquele movimento da semana passada, que tinha sido um baixo percentual de compra. E aí tem um detalhe, dos últimos 14 leilões, em 12, os títulos foram 100% comprados. Está aqui para você, 100%. No leilão anterior não foi. Depois nós tivemos 100%. Depois nós tivemos um ruim. E aí, praticamente todos os anteriores 100%, 100%, 100%. Enfim, é um título que costuma ser muito comprado pelos investidores, em que pese não serem ofertados muitos títulos pelo Tesouro Nacional. Conclusão, o Tesouro Nacional voltou o histórico da oferta desses títulos, aproximadamente 2 milhões, aproveitando aí principalmente o momento então de queda nas taxas. Então essa foi a estratégia do Tesouro, retornou à oferta histórica. E o mercado? O mercado está comprando tudo, mesmo com as taxas caindo. É um momento então de discreta calmaria aí na economia. Você deve estar acompanhando aqui os nossos vídeos e viu que a situação interna econômica no Brasil melhorou. Como no mercado internacional ainda não tivemos uma piora acentuada, ali o mercado está analisando o que pode acontecer, as taxas caíram. E aí o governo então ofertou mais desse título, pré-fixado com juros semestrais. Existe um certo preconceito em relação a esse título. E para que você entenda um pouco melhor sobre ele, eu disponibilizo esse vídeo aqui do alto. Assista que você vai entender um pouco mais a esse respeito. Vamos falar agora da LTN. A LTN é o pré-fixado principal. E aqui nós temos um momento um pouco diferenciado. Vamos falar então das taxas e de preços desse título aqui. Vamos lá. O que nós tivemos aqui? Tivemos oferta para abril de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Como você já sabe, o primeiro vencimento, que é o mais curto, ele varia. Em uma semana é outubro de 22, na semana seguinte, abril de 22, que foi o caso. Então nós vamos comparar o abril de 22 com a taxa que nós tivemos há 15 dias atrás. E nesse caso, a taxa aumentou. É o único título que a taxa aumentou. Para 2023 e 2025, as taxas caíram. Ambos caíram. O volume ofertado reduziu 1 milhão. O Tesouro tinha oferecido 7 milhões e meio e agora 6 milhões e meio de títulos. Entretanto, 100% dos títulos foram comprados. Aliás, como vem acontecendo. Como o Tesouro ofertou menos, ainda que tivemos 100% dos títulos comprados,
o volume financeiro também reduziu. O resumo, então, a respeito disso. Falando das taxas. Para abril de 22, então, aumentou 5 pontos base em relação ao leilão de 15 dias atrás, sendo que no leilão anterior tinha já caído 5 pontos. E aí, quando eu estou falando aqui do leilão anterior, eu estou comparando também o leilão de abril. Então, veja, praticamente zerou. Tinha caído e agora subiu 5 pontos percentuais. E o que chama atenção é que os dois seguintes, ou seja, julho de 23 e janeiro de 25, as taxas reduziram. É verdade que não é uma redução significativa, mas reduziram. Só que se nós olharmos em detalhe aqui, vencimento de abril de 22, ele pode estar indicando a Selic implícita, ou seja, uma taxa Selic. Quando nós estamos falando que um título foi então comercializado por 10,06%, estamos falando de uma taxa Selic implícita de no máximo 10%. Ora, alguma coisa aí está fora de cogitação, porque o Banco Central está hoje com a taxa Selic em 9,25% e já contratou, ou seja, já avisou ao mercado que em fevereiro vai aumentar em 1,5 ponto. Então essa conta não está fechando. Alguém aí está mentindo. Ou esse leilão vai aumentar logo essas taxas, ou então o mercado financeiro vai projetar um aumento menor das taxas de juros. Vamos ficar de olho aqui. Bom, nós estamos verificando também o mesmo movimento dos outros títulos. 5 quedas nos últimos 6 leilões, exceto na taxa curta. Verifica que na taxa curta, olha, aqui nesse leilão agora subiu. No leilão anterior tinha caído um pouco. Só que veja, outubro de 22 subiu de novo no leilão anterior. E aqui, outubro de 22, novamente. Então, o que a gente está verificando aqui é que quando nós estamos olhando essa taxa curta, por várias vezes, ela tem apresentado aí uma queda em relação às taxas anteriores. Vamos ficar de olho aqui para irmos acompanhando esse movimento, porque parece que essa taxa curta aí, ela está disfuncional. Falando então agora do volume ofertado. O volume ofertado reduziu. O que reduziu também o volume financeiro comprado. Voltou aí para o intervalo entre 6 e 6 milhões e meio de títulos, que era o volume que nós tínhamos historicamente nos últimos leilões. Então ficou em 6,5. Redução de 1 milhão de títulos comprados em relação ao leilão anterior. Mas em termos percentuais, 100% dos títulos foram comprados. E aqui um detalhe importante. Dos últimos 17 leilões, em 14 deles foram comprados 100% dos títulos. E esse é o terceiro leilão seguido em que 100% deles foram comprados. Então veja que o mercado tem comprado também. A estratégia do Tesouro. O pré-fixado com maior volume de oferta depois do Tesouro Selic. Então, dos 4 títulos ofertados, o Tesouro pré-fixado continua sendo aquele que tem maior volume. E provavelmente vai continuar se nós estivermos olhando aqui o histórico dos últimos leilões. E o mercado? O mercado continua comprando tudo deste título, reduzindo ou subindo as ofertas, as taxas. Parece que realmente o mercado vai continuar comprando. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like e olha, não deixe de assistir a esse nosso vídeo que nós gravamos aqui do alto com as principais dúvidas de vocês ao longo do ano de 2021. E se você ficar com alguma dúvida, escreva, porque além dela ser respondida, pode gerar um vídeo específico. Para encerrar, vamos falar aqui do Tesouro Selic, que ainda nessa linha da gente imaginar a taxa Selic, tem um detalhe aqui. Veja que nós tivemos oferta para 23 e 27, como comumente ocorre. Só que aqui uma diferença. Pela primeira vez, nós tivemos títulos comprados na volta 2. Então, tivemos oferta e compra, algo que nós não vimos nos últimos 6 leilões anteriores. E aí um outro detalhe, o segundo detalhe é que a taxa curta para 23 subiu. Lembrando que essa taxa aqui em verde não é a taxa do Tesouro Selic. Esse tipo de título remunera pela taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, e um componente prefixado. O que subiu é esse componente prefixado. Então veja que o mercado vem pressionando mais por esse componente. O volume ofertado aumentou bastante. O Tesouro voltou a ofertar bastante desse título, 2 milhões e 800 títulos, no leilão anterior era 2 milhões. E aqui nós temos o quê? O percentual comprado também voltou, aumentou em relação ao leilão anterior. E aí nós tivemos então um aumento do volume financeiro também, que subiu substancialmente com esse aumento dessa oferta do título do Tesouro. Bom, então falamos aqui do componente prefixado. Vamos ficar de olho no componente de 2023, porque veja aqui, ó, se formos verificar, o leilão anterior ele subiu, nesse leilão agora subiu e já pode estar indicando aí uma pressão maior do mercado por um aumento maior na taxa Selic.
Vamos olhar e acompanhando isso aqui. O volume voltou próximo então dos 3 milhões de títulos, que era aquele volume que nós tínhamos lá em outubro e início de novembro. E ele representa o maior volume ofertado dos últimos 4 leilões. Como eu já falei, a volta 2 passou a ser comprada. Não tínhamos comprador para a volta 2 e agora passou a ter. E o percentual comprado voltou ao histórico. Repara aqui comigo, 48%. No anterior era 36%, 50%, 50%, 50%. Esse percentual sempre girou. De vez em quando aparece um 36%, mas o percentual fica aí, ó, entre 45% e 50%. Então o Tesouro Direto surpreendeu, eu diria, entre aspas, com a elevação representativa da oferta de LFT. Esse é um detalhe importante, principalmente considerando aqui o aumento da taxa de juros e a previsão de continuidade desse aumento. O mercado manteve o percentual histórico de compra desses títulos ao longo aí dos leilões. E se você quer saber um pouco melhor sobre Tesouro Selic, eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui. É um vídeo bem atualizado e que pode te ajudar. E aí, ficou com alguma dúvida? Quer saber algo mais sobre o leilão? Escreva aí que nós vamos responder. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais entenda o que os grandes investidores estão fazendo e estão comprando no mercado financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.